Olá, todos sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio da série Na Rota da Cultura. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o pessoal que vive da cultura, que faz enriquecer a cada dia mais a cultura da nossa cidade. E eu gostaria que você se apresentasse aí. Boa tarde, Cátia, todo o pessoal aqui dessa ilustre bancada. E na produção também o nosso digníssimo Q, um camarada das antigas aqui de Mata. Bom, Cátia, meu nome completo é Silvano Siqueira de Oliveira, popular Nino Batera. Eu sou natural de Salvador, né? A família de minha mãe inteira é de Mata de São João, mas eu me considero um matense que eu só fiz nascer em Salvador, né? Mas eu sempre morei a minha vida inteira aqui em Mata de São João, me considero um filho da terra, e basicamente é isso. Bom, vou seguir então. Me chamo Alan Borges, sou produtor cultural, nascido na cidade de Barreiras, no oeste do estado, mas criado aqui na região metropolitana desde os 9 anos de idade. Me considero quase nativo, né? Fico aqui em Mata de São João, fico em Pojuca também, estou atuando agora, recentemente formado. Estamos aí. Boa tarde a todos vocês, boa tarde aqui ao pessoal que está aqui fazendo parte dessa bancada, meus amigos, meu amigo Catineto, meu amigo Alan Borges que está aqui, meu amigo Nino Batera. Eu me chamo Flávio Nascimento Neri, nome artístico Flávio Neri. Bem, eu sou natural daqui de Mata de São João, né? Nasci aqui no município de Mata no ano de 1999 e atualmente eu moro em Pojuca, já vai fazer alguns anos, moro em Pojuca desde 2002, mas sou considerado filho de Mata, que eu nasci aqui em Mata e passei um tempo também vivendo na roça, em Pedra do Salgado, que é município daqui de Mata de São João. Sou cantor, compositor e é isso. Meu nome é Vinícius, o pessoal me conhece como Catineto. Eu sou nascido e criado aqui em Mata de São João, cantor, compositor, às vezes ator, me envolvido desde novo com a cultura daqui de Mata. Então, foi a partir desse convívio que eu decidi abordar essa questão da cultura, que é muito importante para a nossa cidade. Nesse primeiro episódio, hoje vamos falar sobre os desafios de viver da cultura. Vou começar com meu parceiro Nino, que está aqui do meu lado. E aí, Nino, me diga um pouco aí como você começou sua carreira na cultura daqui de Mata, seu papel aqui a cada dia mais fortalecendo também nos objetivos da cidade. Certo. Então, Cátia, essa palavra que está aí na tela é um tanto quanto interessante, quando a gente fala de início, né? Eu acho que o início de todo agente cultural, ou todo aquele que decidiu ser alguém de performance na arte, primeiro começa como brincadeira, né? Mas ali, a partir dessas brincadeiras, já se começa a perceber se o garoto ou a garota tem o dom para aquilo, né? Eu, quando completei 5 anos de idade, meu pai tinha me dado uma bateriazinha de criança. Mas aquelas baterias relativamente frágeis, assim, não durou muito tempo. Enfim. Mas o início, ele basicamente é em tom de brincadeira, né? A gente fazia aquilo que eu chamava de baterias artesanais, utilizando peças recicladas, né? Desde latas de manteiga, daquelas grandonas de padaria, a descargas de banheiro, descargas plásticas e uma série de outros artefatos que a gente usava, né? Desde coroas de bicicleta, e enfim, era uma experimentação sonora, na verdade, né? O início, basicamente, Kat, depois desse processo de brincadeira que a gente faz, com as nossas experiências, com as nossas experimentações, o início, na verdade, ele se dá primeiro por uma decisão que você precisa tomar, né? E a decisão de você aceitar aquilo pelo qual você foi designado a ser é muito difícil. Principalmente quando aquilo que você ousa aceitar na sua vida seja a manifestação da arte, né? Primeiro que já começa pela descrença da sua própria família em acreditar que você está fadado ao fracasso quando você toma uma decisão desse tipo, né? Então, o início ele é bem complicado porque a decisão mais difícil que você tem para tomar é justamente aquela de você aceitar ou não aquele dom que veio com você. E quando é algo relacionado à arte, vem muitas
perguntas na sua cabeça, né? Será mesmo que eu devo embarcar nessa aventura? E até porque todo artista, ele é, a princípio, autônomo, né? Então, a vida de todo autônomo, ela tem mais percalços, né? Porque todas as suas garantias estão em torno daquilo que você conseguir. O seu 13º salário, as suas férias, enfim, tudo, né? Aqui eu já estou falando do ponto de vista do trabalho em si. Então, o início é algo até bacana, quando você está no processo de experimentação e brincadeira, mas depois, quando você precisa tomar uma decisão, vem talvez essa crise de identidade, né? Rapaz, será que é isso mesmo? Porque a gente sabe que a vida, muitas vezes, para muita gente, é um tiro curto, né? E às vezes, no decorrer do caminho, você passou a adquirir responsabilidades que você não imaginava que você teria. Sei lá, por exemplo, alguém que, nesse processo de ter que decidir algo, passa a ser pai de família ou mãe de família. Então, muitas vezes, isso é um fator que faz com que o indivíduo, às vezes, busque outro caminho, né? Porque ele tem mais uma boca para sustentar. Ele passa a ser pai de família, né? Então, coisas podem acontecer. Então, como para muita gente esse processo tem que ser tomado assim muito rápido, e às vezes o cara tomou a decisão, estava fazendo tudo bonitinho como manda o figurino, e depois teve que mudar a sua rota, né? Então, isso também faz parte da vida. Não quer dizer que ninguém morreu também por causa disso. Ele pode retomar a vida dele em outro momento futuro, né? Depois que ele conseguiu organizar digamos, essas primeiras dificuldades que apareceram na vida dele, né? Então, assim, porque o sonho nunca morre, né? Sonhos não envelhecem, né? Milton Nascimento é quem diz isso. Então, o início é bonitinho, é brincadeira, mas a tomada de decisão é que talvez seja o ponto mais difícil, porque é normalmente nesse momento que as pessoas não aceitam aquilo pela qual elas foram designadas. Elas se sentem desencorajadas a desistir daquilo, quando principalmente essa tomada de decisão signifique que o que ela escolheu seja viver de arte. Então, o meu início foi muito parecido com o seu. Eu sempre gostei de comunicação, sempre trabalhei com comunicação. Desde a época do ensino médio, eu fazia parte do Grêmio Estudantil na diretoria de comunicação. Sempre gostei de mexer muito com audiovisual, mas eu nunca tinha pensado como carreira. Tanto é que a minha primeira faculdade foi uma faculdade de engenharia. Fiz 2 semestres de engenharia para depois ir para comunicação. Então, é uma área que totalmente diferente, né? E a gente fica realmente naquela dicotomia, se é o nosso caminho que a gente quer, com o dom que a gente tem, que desenvolveu, que nasceu, ou se é o que a sociedade ou a família espera, né? Porque é muito difícil você chegar pro seu pai, pra sua mãe e falar, ó, vou desistir da engenharia e vou fazer comunicação. No seu caso, música, né? Uhum. É bastante difícil. Até porque nossos pais, eles pensam, né, que a gente vai estar exposto a muitas coisas, né? A sazonalidade, a incerteza. Como você mesmo falou, tem que empreender, né? Para poder ter o sustento. Porque não é uma área que é muito fácil, né? Principalmente cultura, é uma coisa muito sazonal. Estou me formando agora, acabei de me formar em comunicação, com habilitação para produção, mas é uma área que veio assim para complementar algumas coisas que eu já tinha, que juntou muita coisa. Eu sempre gostei de audiovisual, sempre gostei de comunicação. Aí quando eu fiz essa faculdade, aí sim eu vi que era esse o caminho que eu queria. Era isso que eu queria fazer. Mas antes da formação oficial, eu já fazia alguns trabalhos, já fazia pequenos documentários, pequenos vídeos, tanto pessoais quanto familiares. Eu tenho o costume de fazer todos os anos uma retrospectiva de como foi meu ano, um vídeo de 15 minutos, onde eu falo tudo o que aconteceu no meu ano. E através disso aí a gente foi começando, né? Hoje a gente está fazendo coisas mais profissionais, né? Hoje a gente está com condições de, com o nosso próprio equipamento, com mais financiamento, com mais parcerias, conhecendo pessoas que também gostam da área e que querem se juntar para fazer coisas. A gente consegue fazer coisas mais complexas, né? Mas no início é realmente complicado. É descoberta, é aventura.
Bem, meu início foi basicamente assim. Eu comecei basicamente a compor com 8 anos de idade. Quando eu era criança, eu já explorava os sons à minha volta da natureza. Então, eu sempre gostei de música desde muito pequenininho. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui deixando um pouco essa coisa da música um pouquinho de lado. Mas aí, quando eu completei 17 anos de idade, veio então, despertou em mim o interesse de aprender a tocar violão. Então, foi aí que eu comecei a tocar, aprendi minhas primeiras notas, a pegar minhas primeiras músicas. Tanto que com 17 eu já queria já, como primeira música, tocar já Pais e Filhos de Legião Urbana. Então, eu já tinha aquele gosto assim. E já tenho irmãos por parte de pai que tocava violão. Então eu via todos os 6 irmãos que eu tenho 6 irmãos por parte de pai, eles tocavam, eu via todos eles tocando. E aquilo ali me dava vontade também de aprender. Então eu aprendi o instrumento com 17 anos a tocar violão. E aí com 19 veio um período difícil da minha vida, que foi a perda do membro, e enfrentei a dificuldade de, quem sabe, chegar a desistir da música por conta desse ocorrido na minha vida, mas após o processo, eu passei a tocar um outro instrumento. Hoje em dia eu toco teclado, e aí eu já componho minhas próprias músicas no teclado, como eu fazia no violão. E tem todo aquele processo da dificuldade, né, que a gente encontra no meio do caminho. Eu, como PCD, enfrento a questão do capacitismo, que ainda é muito, assim, vamos dizer assim, muito estrutural na sociedade na qual a gente vive. A gente tenta buscar oportunidades, mas essas oportunidades são tiradas de nós por conta da questão do preconceito. Que o capacitismo ele funciona tipo como racismo, que incapacita uma pessoa por ser de cor, e incapacita alguém como eu por ser PCD. Então eu acho que é um assunto muito relevante também de se falar. Sim. Então, o meu início ele foi assim. Com essa idade, aos 8 anos, já tinha aí se despertar da música. E hoje eu encaro algumas dificuldades no caminho, mas permaneço firme enfrentando essas dificuldades e tentando mostrar também para contratantes, pessoas que, quem sabe, algum dia tenham interesse em contratar meu show, que o fato de eu ser deficiente, de ser uma pessoa com deficiência, de ter perdido o membro esquerdo, não me capacita de tocar um instrumento, como eu toco teclado, e posso tocar outras coisas, quem sabe uma gaita, ou também contratar pessoas que são especialistas, que podem estar tocando comigo, como você, que é baterista, alguém que toca guitarra, alguém que toca baixo, e a gente vai desenvolvendo o que a gente ama fazer, que é a música, e não incapacita. Então eu digo às pessoas, independente de você ser de uma cor diferente, de você ter uma deficiência, ou de você, quem sabe, você seja autista e ame música, ou seja deficiente físico como eu e ame música, faça o que você ama, faça música. Vão surgir dificuldades no caminho, às vezes a família não vai apoiar, né? Como eu já sofri também essa questão do apoio. Eles acham, você vai ser músico, músico não dá dinheiro, você vai ser pobre. Mas a gente sabe, né, que se a gente persistir no nosso sonho e traçar as estratégias corretas, a gente consegue sim prosperar nisso que a gente ama, que é a música. E começou desde pequeno também. Sempre fui aquele menino participativo de tudo. Era em escola, em projetos da prefeitura, projetos de comunidade. Quando surgiu a questão da composição, foi quando eu tinha meus 12 para 13 anos. Entendeu? A gente fazia muito brincadeira com meus amigos. Às vezes a gente fazia paródia, às vezes a gente chegava e criava música assim brincando, entendeu? E diante disso aí foi crescendo, foi criando mais vontade cada dia mais de participar dessa parte, né, da composição, mas sempre me envolvendo em outras áreas, como fanfarras, banda de escola, banda da prefeitura. E após isso aí teve alguns projetos, né, alguns festivais que eu participei, que me fez encarar uma carreira profissional mesmo. Foi o que me deu aquele incentivo, que foi um FAMIF. A partir desse projeto aí, que eu comecei mesmo a me jogar na parte profissional. Aí surgiu Coração Safado, surgiu Hora Extra, surgiu Braço de Mato, surgiu muitas outras músicas que estão aí por vir. Sou da Federal. Sou da Federal, isso. Então, minha caminhada foi essa aí, sempre participando um pouquinho de cada área, tanto na área da pintura também, na área de desenhos, escultura, essas coisas assim. Eu sempre fui bastante envolvido e gosto bastante dessa área. Vamos falar de realidade um pouco, né? Sobre o nosso dia a dia de músico. Eu vou começar aqui falando um pouco. Rapaz, o dia a dia de quem vive da cultura, principalmente para quem se inicia, voltando já àquele assunto que a gente falou, é sempre um pouco mais complicado, porque às vezes a gente não se mantém somente só com a cultura.
temos que buscar outras áreas às vezes. E essas áreas às vezes nos faz escolher, né, entre seguir com o nosso sonho, seguir com a nossa carreira, ou seguir trabalhando, entendeu? Às vezes bota a gente nessa berlinda, bota a gente para poder escolher algo e é puxado para quem inicia, para quem tá lá no começo. Conseguir, às vezes é questão de não ter muito apoio, como você falou, a questão familiares, às vezes amigos que estão próximos, né? E isso aí tudo dificulta um pouco, mas eu tenho no meu pensamento que com a persistência, com a luta, a gente consegue tudo. Vou passar o bastão agora aqui de novo para meu amigo Nino. Certo. Olha, eu me deparei muito com esse termo, né? A realidade. Por exemplo, os meus parentes, os irmãos do meu pai, que é a família do meu pai de Camaçari e a família de minha mãe de Mato São João. Mas ambos foram muito influenciados, na época, pelo momento pujante do polo petroquímico de Camaçari. Então, toda a minha família é de industriário. Ainda que não tivessem nenhum dom para esse tipo de coisa, mas resolveram, como é que eu posso dizer assim, entrar nesse ramo, porque era algo que estava dando muito dinheiro na época, né? Tanto para os moradores de Mata de São João, como de Dias Dávila, de Camaçari, etc. Então, todos os meus parentes que chegaram para mim trouxeram essa palavra. Nino, você tem que entender que a realidade. Só que a realidade, ela precisa ser vivida por cada um, né? Então, todos os meus tios me desincentivaram, por assim dizer, a seguir uma carreira artística, para que eu pudesse fazer, sei lá, um curso técnico para entrar no polo petroquímico. Única e exclusivamente pelo dinheiro, porque todos os meus parentes detestavam a área industrial. Meu pai era um mecânico de automóveis, né? Desde criança que meu avô tinha uma oficina, então ele aprendeu aquilo, mas meu pai chegou a trabalhar no polo, mas ele gostava da área industrial. Eu acho que, tirando meu pai, os meus tios por parte de mãe e os meus tios irmãos do meu pai, todos detestavam a área industrial. Então, todos só estavam ali pelo dinheiro. E eu só tive o incentivo de um camarada que se chamava Antônio da Costa Argolo, era meu tio Toninho, que era casado com minha tia Neuze, irmã de minha mãe. Foi o único que chegou para mim e disse assim: olha, eu e seu tio e seus tios estamos ganhando muito dinheiro. Eu estou com muito dinheiro agora na conta, mas eu estou totalmente infeliz. Toda vez que eu chego lá na indústria, eu fico contando as horas para poder sair de lá de dentro. Então eu te pergunto uma coisa: você quer viver essa realidade? Foi o que meu tio disse. Eu disse: pô, meu tio, sinceramente eu não quero não. Meu tio disse: então vá viver aquilo que você veio designado para fazer. Então, foi somente na figura desse meu tio que eu encontrei um incentivo, né? A minha mãe, ela só me pedia que eu fizesse um curso superior. Ela não se fosse música, dança, qualquer coisa. Minha mãe só dizia assim: ó, meu filho, eu não faço questão que você seja isso ou aquilo, mas eu só quero que você tenha um curso superior. Então, quando a gente se depara com essa palavra aí, até trava algumas pessoas. Sim, mas e a realidade? Porque é o seguinte, o ser humano também, ele não é movido só por razão, ele é movido também por emoção, né? Nem só de pão vive o homem, nem só de realidade vive o ser humano. Então, por exemplo, metaforizando isso que eu estou querendo dizer, Caetano Veloso disse que cada um sabe a dor e a delícia de ser aquilo que é. Então, qual foi a riqueza que eu busquei na minha vida? É óbvio que eu posso ser rico na música, rico que eu estou falando financeiramente mesmo. Mas só que eu nem desejo isso, porque, sinceramente, uma riqueza financeira, eu não sou um romantizador de pobreza, não. Mas é que eu não. Uma vez o cara disse assim: rapaz, se você ganhasse na Mega Sena, eu disse: rapaz, eu nem quero essa Mega Sena aí, velho. Não faço, sinceramente, nenhuma questão. Acho que eu nem preciso daquele dinheiro. Só se fosse para eu sair distribuindo. Fazer uma escola de música aí em algumas cidades, gastar o dinheiro todo, enfim. Mas eu, sinceramente, não tenho essa ambição toda de ser rico, milionário, né? Óbvio, eu quero viver bem. Eu sou gordinho assim, eu gosto de comer. Né? Se possível, uma moqueca de camarão uma vez por semana seria o essencial para mim, né? A nível de ambição. E assim, então, quando a gente se depara com essa palavra de realidade, a gente tem que também se deparar com esse questionamento. Mas e você? Porque, na verdade,
eu já ouvi relatos de muita gente que tem muita coisa, mas que não é feliz. Então, eu descobri que a maior riqueza que você pode ter é a sua paz interior. Então, se eu não fosse para música, eu não iria ter paz. Velho. Por mais que eu tivesse dinheiro, vamos supor que eu fosse um sujeito hoje de classe média alta. Adiantaria eu chegar num barzinho e ver um menino tocando bateria e sentir inveja daquilo, sabe? Então, a realidade é aquilo que você também sente, velho. Porque aí vai ser um conflito interno seu consigo mesmo, né? Então, quando a gente se depara com essa palavra realidade, ela assusta. Só que é o seguinte, amigão, existe uma realidade que está dentro de você a todo instante. E dessa você não pode fugir. Certo? Da realidade de repente, passar algum tipo de perrengue na vida, de ter alguma conta atrasada, a conta de luz, ou do cartão de crédito, seja lá o que for, é uma realidade que você pode parcelar, sei lá, 1000 coisas podem acontecer, mas a realidade interna você não tem como fugir, né? E dessas realidades financeiras da vida, o máximo que pode acontecer com você é seu nome ficar sujo. Mas esse conflito que você tem dentro de você é 24 horas por dia. Então, assim, a gente precisa ponderar essas duas coisas, né? Agora, se realmente não der para o sujeito seguir carreira, enfim, né? Mas, assim, essa palavra realidade às vezes trava. Mas, eu digo, é uma realidade dura e nua e crua, né? Como é para um autônomo que está vendendo verdura agora na rua. Como é para um dentista que está agora atendendo. Então, assim, a realidade de um autônomo, ela é dificultosa para todo aquele que seja autônomo. Óbvio que alguns autônomos profissionais têm um pouco mais de demanda, né? Por exemplo, sei lá, um advogado, até um dentista mesmo, que eu acabei de citar, um médico, que todos esses também são autônomos. Mas são profissões que têm uma demanda maior. Então, a realidade da arte, primeiro, ela conflita com aquela premissa de dizer que a arte, ela não é algo... Como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora na mente. Ela não é algo essencial para a vida do ser humano. Embora eu acho que seja. Mas, como não é algo essencial para o indivíduo, logo a realidade se torna mais difícil. Porque você precisa de um médico para se consultar, você precisa de um dentista para tratar os seus dentes. Mas a premissa diz que você não precisa de um artista para você ouvir uma canção, sabe? Então, mas assim, a realidade está aí, meu irmão. Você vai fazer o quê? Você vai travar diante dela ou você vai enfrentar os seus desafios para que você tenha um pouco de paz de espírito dentro de você? Né? Foi esse questionamento que eu me fiz. Assim. Quando a gente é condicionado, a pensar assim, sobre realidade, sobre necessidades, a gente tende a olhar primeiro a necessidade da carne, né? As necessidades financeiras, as necessidades familiares, pessoais e tal. Mas não só de carne vive o corpo, né? Precisamos do alimento do corpo, do alimento da alma também, que é a cultura. Claro. E a realidade, para mim, como recém-formado, ela se manifesta muito na incerteza sobre o mercado, a incerteza sobre fonte de renda. É sabido e já é uma realidade assim da maioria dos produtores culturais que eu conheço, de que não dá para viver só de cultura hoje. Só quem é muito estabelecido, já tem uma equipe, já tem um fluxo muito já bem definido, consegue viver só disso, só viver só de editais. 90% das pessoas que trabalham com cultura que eu conheço tem que ter um emprego formal para poder ter aquela segurança. E aí a parte da cultura ela entra como um complemento, né? Quando eu falei isso para minha mãe, ela falou: é a realidade de todo mundo. Vai ter que ser assim. Inclusive minha, que eu tô agora tentando entrar no mercado formal, mas ainda com o pezinho na cultura, que é a minha área, que é a área que eu gosto, que é a área que eu sou apaixonado. Então, a realidade se manifesta para mim dessa forma. De ter que se dividir em milhares de profissionais, sendo eu, sendo produtor, ter que aprender a mexer no computador, ter que aprender a operar a câmera, ter que aprender a operar microfone, ter que aprender a fazer design, ter que aprender a mexer com mídia social, com propaganda, com ads, com tudo. Sendo que a maior parte de nós trabalha com pouca equipe, se não é um exército de um homem só, né, que é o meu caso. Nos meus projetos eu costumo tracionar tudo, do design até a execução e assim vai. Essa é a realidade que se manifesta para mim hoje. De ter que ser vários em um só,
e da incerteza do mercado de viver de cultura, né? Que hoje, infelizmente, a gente não tem essa segurança, né? Com certeza. Rapaz, a realidade para mim, nessa área musical especificamente, ela se traça como um desafio para mim a cada dia em me reinventar, tanto como pessoa como artista, porque esse ramo musical, esse mercado musical, a gente que vive disso, a gente sabe que é um mercado, vamos dizer assim, digamos, difícil em alguns setores e que, assim, tem essa questão das nossas necessidades fisiológicas como seres humanos, né? Que às vezes pode ser que a música não proporcione isso de forma tão direta e eficaz, mas é assim, como dizem, os sonhos eles são o combustível da alma também. Então, se a gente tem um sonho de viver de uma determinada coisa, se a gente abandona aquele sonho, é como se a nossa alma se perdesse naquela ilusão ali do que a gente abandonou e a gente não vai estar feliz naquilo que a gente vai estar fazendo. Então, não adianta hoje eu dizer, eu vou deixar de ser músico e vou me formar em engenharia, por exemplo, para poder ter uma estabilidade financeira alta, ter muito dinheiro. Porque, no fundo, eu sei o que a minha alma quer, que eu faça música. Porque eu não consigo imaginar a minha vida sem a música. Eu sou compositor desde sempre, desde os 8 anos, como eu falei. E quando eu não componho uma letra, é como se eu não conseguisse expressar para as pessoas o que há dentro de mim. Porque a música, para mim, é uma válvula de escape. A arte é uma válvula de escape. Então, quando eu falo para as pessoas, através da minha música, o que eu estou sentindo, ou eu vejo que alguma pessoa se identificou com aquela mensagem que eu estou sentindo ali, eu vejo propósito em viver e em fazer alguma coisa boa no mundo. Então, para mim, também o materialismo, como você citou, a questão do dinheiro, ele nunca foi, assim, 100% importante. Claro que eu também não sou um romantizador da pobreza, né? Como você. Mas eu sou uma pessoa que não sou, vamos dizer assim, apegado à materialidade. Eu sou apegado à questão de sonhar e materializar esses sonhos em algo que possa me proporcionar uma vida confortável, mas que eu possa estar vivendo também do que eu amo, que é a música. E eu sei que se eu traçar os caminhos corretos, eu posso conseguir viver da minha música de algum modo. Nem que seja atuando de alguma forma a ensinar, criar projetos, quem sabe, de aula de música para pessoas PCDs como eu, ou viver também da própria composição, ou quem sabe me consagrar como cantor, que é o que eu amo fazer também. E continuar assim, traçando sonhos e metas todo dia. E tem um artista que eu admiro, que dá atualidade, que é Vitor Clay. Não sei se vocês já ouviram, que tem um sol. Sim, já. Ele lançou um álbum recentemente que se chama As Pequenas Grandes Coisas. Ele diz que as pequenas grandes coisas da vida são a gente abraçar nossos pais, é a gente acordar de manhã, dar um bom dia para um filho, chegar na rua, ajudar uma pessoa que precisa. E ele tem outro álbum que é A Bolha, de 2021, que ele lançou na pandemia, que tem uma canção dele que o nome é Vai na Fé. E tem um trecho da música que ele fala: se um dia eu pensei em desistir, eu nunca tive plano B, por isso mesmo que estou aqui. Sou feito de um sonho bom, eu tenho um sonho bom, eu sou um sonho bom. Então, se a pessoa tem um sonho na vida, se ela tem uma meta de vida, ela precisa acreditar que aquilo é possível. A gente não pode pensar, e se eu for por esse caminho e não der certo? Não tem esse e se não, vai dar certo, porque ou você mete as caras para fazer aquele trabalho dar certo, ou você desiste e vive com a ilusão de que você poderia ter tentado e ter dado certo, e você viu outras pessoas, que quem não faz acontecer, vê acontecendo, né? Ou você vê outras pessoas fazendo acontecer e você não fez acontecer porque você desistiu, simplesmente porque alguém me disse que você não poderia viver daquilo. Porque hoje mesmo a gente sabe que o músico até hoje não é reconhecido como profissão. É reconhecido como hobby. Se você me permitir, Flávio, só um pedacinho disso. Sim, com certeza, que eu acho interessante. Pode falar. Essa coisa do que as pessoas consideram qual é o fato que faz com que elas acreditem que você venceu. Sim. Que esse parâmetro está no olhar de cada um, né? Sim, normalmente a sociedade acredita que o fato de você ter vencido é o quanto você está ganhando de dinheiro. Sim, sim. Então, eu não sei se esse é um parâmetro muito exato, né? Mas, porque eu acho que há uma coisa dupla no meio disso, porque existe aquilo que a sociedade considera como fato preponderante para oficializar que você venceu, e existe aquela coisa que só você sabe. Sim. Eu venci. Sim. Então, assim, é muito difícil. E, normalmente, ninguém revela esse segredo, né? O camarada guarda para si mesmo. Todo mundo tá achando que ele é um sujeito de sucesso e ele pode estar infeliz ali dentro. Então, assim... Com certeza. Então, essa coisa de você ter vencido
É muito pelos olhos de quem vê, né? Por exemplo, eu me sinto um sujeito extremamente realizado, sabe? E quando eu falo isso assim, não é assim, enfim, mas me sinto mesmo realizado, tendo passado por tudo que eu passei, né? Eu não estou proporcionalizando nada, não. Eu estou falando de sentimento de completude mesmo, sabe? Como se alguém me perguntasse assim, Nino, tem um portal ali para você voltar no tempo. Se você puder voltar no tempo, para você tomar outras decisões na sua vida, eu faria tudo igual. E gostaria de ter passado por tudo que eu passei novamente, da mesma maneira como foi, sabe? Então, eu acho que essa circunstância que você tocou é muito interessante, né? Porque essa coisa de você ter obtido sucesso está muito pela perspectiva de quem te vê, né? Sim, e quem te analisa, e não necessariamente se você tem o sentimento de que você é alguém de sucesso. Então, para que ninguém se sinta assim, conflituoso, sei lá se é essa palavra, de si mesmo, é bom ele fazer essas duas reflexões, né? Porque tem gente que se contenta com aquilo que a sociedade acha. E tem gente que passa uma vida inteira apenas buscando aprovação social. Bom, se as pessoas acham que eu sou um sujeito de sucesso, está ótimo. A única coisa que eu queria é que elas achassem isso mesmo. E ele, às vezes, subjuga o seu próprio sentimento, né? E eu acho que isso é um caminho sem volta e é um caminho equivocado. Com certeza, e a gente faz muitas reflexões. Teve um dia que eu cheguei para uma amiga minha, que é minha melhor amiga, que passou por processos semelhantes, Thaís. Eu cheguei para ela e perguntei assim... você acha que algum dia eu posso ser um cantor de sucesso? Ela disse, você já é um cantor, você só não é famoso. Então nunca diga para si mesmo que você não é um cantor. Você canta, você tem boas músicas, mas ainda não encontrou o público certo que consiga enxergar ainda a grandiosidade do seu trabalho. Então, às vezes, a gente fica muito focado nessa questão mesmo do que a sociedade está pensando sobre nós. Mas a gente tem que olhar mais para o nosso interior e perceber assim, eu estou feliz no que eu faço. Eu posso hoje não ter muitos ouvintes no Spotify, milhões ou 1.000, 150 mil ouvintes, mas o pouco que eu tenho, eu me sinto feliz. Se eu ver lá que tem uma pessoa me ouvindo, para mim eu já me sinto realizado, porque eu estou fazendo minha música e, querendo ou não, tem alguém que está consumindo minha música. Isso para mim já é alegria. Se eu toco num palco que tem 3 pessoas na plateia, não tem uma multidão, mas tem uma galera ali que está curtindo meu som, então eu vou tocar até o final, mesmo não tendo muita gente. Então o importante no fim mesmo é a gente se sentir realizado por nós mesmos, né, com a gente mesmo. E seguindo o nosso sonho e vivendo. Já vi que eu tô em desvantagem aqui, né? Tem 3 músicos. Tem 3 músicos e um produtor cultural. Então assim encerramos nosso primeiro episódio, né, da Rota da Cultura. E vamos por mais, né, a partir do segundo episódio aí, para abordar um pouco mais sobre essas pautas que são importantes para a cultura da cidade. Mas a gente sabe, né, que se a gente persistir no nosso sonho e traçar as estratégias corretas, a gente consegue sim prosperar nisso que a gente ama, que é a música. Já vi que eu tô em desvantagem aqui, né? Tem 3 músicos.